Pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Celton, professor de Sociologia da Educação 2, curso Pedagogia da UNEMAT, terceiro semestre. Alguns de vocês relataram-me em relação a uma dificuldade no questionário. Bem, aí eu me propus a iniciativa então de comentar esse questionário com vocês, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui para vocês o questionário que eu elaborei. Eu vou ler as questões, pessoal, tá? As questões que eu fiz e comentá-las, tá? Não vou dar respostas, eu quero mais ler e fazer vocês pensarem em relação a elas, tá? Lembrando que o questionário compreende as questões da unidade 1 até a unidade 4, ok, pessoal? Vamos lá então. E lembrando que também no questionário de vocês, que está aí na plataforma, essas questões aqui, algumas podem aparecer, outras não, elas podem aparecer em outra ordem, tá? Então aí você foca nas questões nas quais seu questionário aparece. Por exemplo, a questão aqui que eu coloco, né? Uma das questões que tem aqui é a questão 1, lembrando, pode ter outra ordem, podem ser outras questões aí na plataforma. Aqui são todas as questões que eu elaborei, tá? Elas podem aparecer aí de forma aleatória. Primeiro, paradigma do conflito enfatiza os aspectos normativos e formais da sociedade, no qual caberia à educação um papel regulador que corrobora a manutenção da ordem social. Dos autores da sociologia estudados, o que mais se aproxima deste paradigma é essa questão 1, então, está enfatizando muito o paradigma do consenso, tá? Destes autores aqui, do Karl Marx, do Max Weber, do Pierre Bourdieu, do Emile Durkheim e do Karl Marx, qual deles que lá no livro está falando em relação que ele está enfatizando o paradigma do consenso, tá? Paradigma do consenso, unidade 2, tá, pessoal? Lá no livro de vocês. Então tenta enfatizar isso. Aí tem uma outra questão que fala assim: relacione os textos aos autores e assinale a alternativa correta, tá? Nós temos aqui 5 grupos, 5 autores: Karl Marx e Friedrich Engels, Karl Marx, Bourdieu e Passeron, Max Weber e Emile Durkheim, certo? Alguns, eles estão entre as unidades 1, 2 e 3, tá? Lá está falando desses autores. Alternativa A educação formal constitui-se em um mais dos mecanismos de dominação da classe dominante referente ao seu projeto de sociedade. Qual desses autores então está falando isso, né? De que essa educação formal ela constitui-se em um desses mecanismos de dominação da classe dominante? Se ele fala de dominação, se ele fala de classe dominante, então ele está mais próximo aos autores do paradigma do conflito. Então qual deles, né, que pode nos ajudar? Vamos ver isso daí. A educação, como um fato social, impõe-se coercitivamente aos estudantes, enquanto um dos importantes mecanismos de socialização, certo? Então, tentem se focar nisso aqui. Quem deles fala educação como fato social? Letra C. Historicamente, os sistemas educacionais reproduzem as desigualdades de classe por meio da violência simbólica e excluem as classes sociais desprivilegiadas das possibilidades de emancipação, né? Excluem as classes desprivilegiadas das possibilidades de emancipação. Quem que fala dessa reprodução da desigualdade de classe? Tá? Paradigma do conflito. Dê uma olhada lá. A educação pode colaborar na construção de indivíduos democráticos, bem como também contribuir para a manutenção das relações de desigualdade. Então, qual desses autores que está falando aí que a educação pode tanto colaborar com a desigualdade quanto com a emancipação? Está lá no material também, pessoal, unidade 1. Na sociedade moderna, a educação está diretamente relacionada à racionalização das relações, tornando-se um fator de estratificação social. Aí está no material, tem uma olhadinha lá, qual desses autores que está falando da racionalização da educação. Está como fator importante nesse modelo de sociedade nosso. Coloquem aí, depois assinalem e mostrem a sequência correta. Uma das questões que também pode aparecer de vocês é essa: assinale a alternativa correta.
A escola na atual sociedade contemporânea é a principal responsável pela socialização de crianças e adolescentes, constituindo-se como uma instituição de socialização primária. Isso é uma coisa nessas questões para assinalar a alternativa correta. As que não estão corretas, elas possuem alguns erros teóricos mesmo, tá? Então vocês têm que focar aqui, qual dessas questões que está 100% correta, teoricamente, 100% correta no que condiz a sociologia da educação como está no livro, tá? Então tentem prestar atenção qual dessas alternativas aqui que apresentam problemas teóricos, problemas que não conseguem condizer com toda a alternativa não condiz com o que nós vimos na teoria do livro e também nas videoaulas. A letra B. Cabe à sociologia da educação encontrar as soluções para crises sociais da educação. Beleza? Se nós vimos isso, se está dizendo isso, ela está correta. Se nós não vimos isso, ela não está correta. Tá? O educador, ao estudar sociologia da educação, poderá entrar em contato com diversas teorias que lhe contribuirão na construção do seu olhar sobre o estudante, a escola, a comunidade, a sociedade, desconstruindo preconceitos e estereótipos. Letra D. Max Weber é o principal sociólogo expoente do paradigma do conflito. E as teorias sociológicas de inspiração liberal foram responsáveis pela introdução de concepções anticapitalistas na educação. Se o que a alternativa diz, nós estudamos, na videoaula está falando que é assim, isso também isso aqui principalmente está falando da unidade 1. Se na unidade 1 afirma isso, né, o que vocês estudaram lá, aí sim ela é a alternativa correta. Se não, se tem algum problema aí, se tem alguma inconsistência nessa alternativa, ela está errada, tá? Olhe por esse lado. Tem uma questão também referente à indústria cultural. Referente à indústria cultural, é correto afirmar: A. Desenvolve-se com aprimoramento tecnológico ao final do século XX. B. Refere-se à produção de cultura em série, a partir de uma visão mercadológica dos bens culturais. C. Os pensadores que desenvolvem essa ideia são Bourdieu e Passeron, ao estudar a desigualdade de oportunidades de estudantes das classes desfavorecidas na França. D. No Brasil não pode ser estudada a sua influência, haja vista o subdesenvolvimento tecnológico. E. Favorece a heterogeneização dos movimentos culturais, pois favorece a diversidade cultural em seus amplos aspectos. Gente, o que está lá na unidade 4 referente à indústria cultural? Qual dessas alternativas aqui está mais clara, que está bem evidente em relação à indústria cultural? É a interpretação de texto, tá? Uma das questões possíveis, com base nas leituras realizadas sobre a experiência da perspectiva liberal tradicional em educação, é incorreto afirmar. Tá? Então, o que não está certo? O que não condiz com a perspectiva liberal tradicional? Certo? Foi uma tendência marcante, sobretudo no período inicial de formalização da educação, no qual caberia à escola a transmissão dos conhecimentos historicamente acumulados. Tá? Lembrando que essa aqui está pedindo a alternativa incorreta. B. Não se encontra mais presente nas práticas pedagógicas escolares, uma vez que foi superada pelas discussões progressistas nas escolas brasileiras. C. A figura central dessa pedagogia é o professor, uma vez que este detém o conhecimento e o poder de modificar os pensamentos dos estudantes. D. Permanece ainda presente no pensamento e nas práticas de muitos educadores e gestores, pois se tornou durante muito tempo referência de excelência de aprendizagem, sobretudo por parcelas das elites. E. Dificilmente reconhece as diversidades presentes na educação, pois tende à padronização dos estudantes. Unidade 2 está falando bem das perspectivas liberais e também lá, bem clara, da perspectiva liberal tradicional. Qual dessas alternativas não condiz com a perspectiva liberal tradicional? Aí uma das questões possíveis. Quanto às leituras que pertencem ao considerado paradigma do conflito, o paradigma do conflito é o paradigma que reconhece as desigualdades sociais.
né, que ele parte da crítica das desigualdades sociais da educação. Então tá. Considerando isso, é incorreto afirmar, né, semelhante ao anterior. Uma dessas alternativas está incorreta. A. As reformas educacionais não atendem à democratização da sociedade, pois tendem a suprir os interesses dos grupos dominantes. B. O sociólogo Louis Althusser, de inspiração marxista, foi importante e estudioso nesta perspectiva. C. Tendem a tornar-se presente na educação, sobretudo após a década de 70, com a introdução de leituras marxistas na interpretação do fenômeno da educação. E aí a letra D. Os conflitos tendem a desaparecer à medida que o desenvolvimento tecnológico se democratiza. Tá? E a letra E. Os conflitos seriam expressão da luta das classes que erige as relações de produção da sociedade. Unidade 3, paradigma do conflito. Leiam, interpretem, e o que pela interpretação dela não está correto aqui em relação ao paradigma do conflito. Outra questão possível é essa. O paradigma pedagógico secundário escola depende muito do trabalho pedagógico primário, constituindo-se como uma sequência do mesmo. Então vamos lembrar lá, instituição primária de socialização, a família, né, no caso, ou não só a família, as relações que antecedem a escola, e o secundário a escola, certo? A socialização, a instituição de socialização secundária. Tá? Os autores Bourdieu e Passeron denunciam na escola uma espécie de ideologia da recusa, isto é, a escola recusa-se a aceitar que há uma pré-história anterior a ela. Bem, com base no que Bourdieu e Passeron colocam, que está no material e nessa questão, desse trechinho acima aí, né, ele se refere à teoria da reprodução, construída a partir das pesquisas desses autores, né, Bourdieu e Passeron. Partindo disso, é correto afirmar, o que é certo afirmar? A escola, como instituição neutra, não reproduz as desigualdades de classe, mas precisa trabalhar suas discussões sobre gênero e sexualidade. B. Todos os alunos da escola trazem os mesmos hábitos de sua socialização primária. Lá no texto, na parte que fala do Bourdieu e Passeron, está falando desse hábito. Tá? C. A escola é o espaço onde os educadores utilizam de todos os tipos de violência para exercer sua autoridade. É assim que acontece na escola. Então, é correto afirmar? D. Os educadores culturalmente estão abertos a compreender a diversidade dos estudantes que chegam ao ambiente escolar, não cabendo o termo ideologia da recusa utilizada pela autora que escreveu ali em cima. E C. Os alunos filhos dos trabalhadores têm uma tendência maior a encontrar resistências no espaço escolar pelos seus servidores e a própria instituição. Haja visto que este espaço seria o espaço de socialização a partir da cultura e ideologias dominantes. Qual dessas alternativas tem mais a ver com essa ideologia da reprodução das desigualdades sociais que o Bourdieu e o Passeron trabalham? Unidade 3, tá? Aqui é para completar. Pode ser uma das questões. Partindo de uma perspectiva, né? Ali, ó, ela pode ser marxista, progressista, liberal, neoliberal ou tradicional. Se vocês forem olhar aqui embaixo, né, as alternativas. O movimento da escola nova. Então, né, essa perspectiva tem a ver com a escola nova. Está lá na unidade 2. Coloca, né, ali, ó. Pode ser o professor, pode ser o aluno também, pode ser a comunidade ou pode ser o gestor, tá? Como ponto de partida para a sua pedagogia, sendo um dos seus principais expoentes o educador, e ali, ó, qual dos educadores fala então da escola nova? É o Friedrich Engels, é o Paulo Freire, é o John Dewey, é o Fernando de Azevedo, né? É o Emile Durkheim. E não só, né? E além disso, tem que contemplar as outras 3 alternativas se ela está certa ou não, tá? Questão aqui, ó. Pode aparecer essa questão aqui. A tendência tecnocrática na educação brasileira
foi preponderante, sobretudo no contexto histórico e político, tá? Lá a gente pode ver isso na unidade 2, tá? Foi preponderante na ditadura do regime militar, apoiado pelos acordos feitos pelo Brasil e Estados Unidos nas décadas de 60 e 70, ou na República Velha, com a institucionalização da educação formal e necessidade de formação de mão de obra no Brasil. Tá? C. No final do século XX, com o incremento da agenda neoliberal e a necessidade de reinserção do Brasil na divisão internacional do trabalho. D. Da ditadura de Vargas durante a Segunda Guerra Mundial e os acordos com os países aliados. Letra E. Da experiência democrática na década de 1950 e a necessidade de técnicos para construir o desenvolvimento do país. Pessoal, está bem claro lá num determinado momento da unidade 2, tá? Aonde que foi preponderante a perspectiva tecnocrática liberal. 10. Né? 10 aqui está na minha ordem, mas na de vocês pode aparecer em outra ordem ou não aparecer a questão. Tá? Quanto à presença do racismo na educação brasileira, conforme os estudos realizados neste módulo, podemos considerar que tá? A gente tem elementos aí na unidade 3, tá? Na 3 e na 4. Apresenta-se superado, haja visto a ampla discussão sobre relações raciais e educação realizadas atualmente. B. É uma realidade nas escolas brasileiras, considerando que há raças e etnias que necessitam ser civilizadas e integradas à sociedade moderna. Só um minutinho. Isso. Né? Letra C. Ela está presente nos livros didáticos. Ela não, ele é o racismo. Quando se afirma a ideia de que os heróis nacionais e desbravadores são os povos colonizadores europeus. D. Pelo fato de o Brasil ser um país miscigenado, somente os povos indígenas sofrem consideravelmente o racismo e, portanto, possuem políticas públicas específicas para a superação deste problema. Tá? E a letra E. As políticas raciais compreendem que os negros devem ser valorizados de modo a retirar os benefícios historicamente conseguidos pelos brancos. Pessoal, lembrando que não são nossas opiniões, são o que a perspectiva teórica do material do livro fala, tá? Unidade 3 e 4. Tem aqui uma questão que pode aparecer. Quanto a perspectivas progressistas da educação, é incorreto afirmar, né? Reconhecem o caráter político da educação capitalista na educação formal, né? Concebem que é possível uma educação para autonomia e criticidade. Possui um importante expoente, o filósofo Antônio Gramsci. Reconhecem as contradições e conflitos que se estabelecem entre grupos e classes da sociedade. E letra E. Afirmam não ser possível encontrar alternativas para a emancipação dos grupos considerados subalternos na sociedade. Perspectivas progressistas são algumas das perspectivas que aparecem na unidade 3, tá? Então, fique lá qual dessas aqui que não se adequa às perspectivas progressistas, tá? Unidade 3. Aí tem uma charge que pode aparecer, né? A Mafalda tá ali, né? Tentando medir a cabeça dela, e mede a cabeça, olha a fita métrica, e depois ela pergunta: será que aqui cabe tudo que vão me meter na cabeça? Né? Tudo que os professores vão me ensinar, abrir minha cabeça e colocar lá dentro, né? Então, questione-se. Podemos afirmar que ela retrata, né, a charge, um modelo de educação libertadora, bancária, emancipatória, liberal ou progressista, tá? Então, assim, qual destes modelos de educação aí vocês vão encontrar entre as unidades 2 e 4? Entre as unidades 2 e 4 que está falando dessas possibilidades aí, tá? Ao longo das 4 unidades a gente tem ali falando da educação libertadora, da bancária, da emancipatória, da liberal e da progressista. Qual delas se encaixa melhor com a análise da Mafalda? Pode aparecer essa questão aqui. As ideologias liberais da educação tendem, segundo os estudos realizados, a reconhecer a liberdade dos indivíduos e todas as suas potencialidades. Ideologias liberais, unidade 2, tá? Instigar a competição e individualismo, qual ressalta os indivíduos dos grupos dominantes. Utilizar uma multiplicidade de
instrumentos pedagógicos a fim de tornar os indivíduos emancipados e autônomos, instigar o cooperativismo como modelo de inspirar a liberdade social, primar pela excelência da educação, considerando a dimensão étnica, né, em suas práticas pedagógicas, né, dimensão étnica, reconhecimento de diversidade de grupos indígenas, grupos raciais, negros, e outros. Então é isso. Essa questão aqui, né, qual dessas alternativas está mais adequada à perspectiva liberal? Unidade 2. Bem, uma das possíveis questões: cabe ao professor que reconhece a diversidade e a pluralidade na escola, conforme os estudos realizados nessas disciplinas. Aqui é uma questão bem prática, tá? Então, assim, isso daqui está lá na unidade 4, tá, pessoal? Quando vai falar da diversidade. Intervir nos casos de bullying contra pessoas obesas, considerando os casos mais graves que ocorrem na escola, tendo em vista a emergência do problema da obesidade enquanto juvenil. Apaziguar situações em que as relações raciais geram conflitos, pois não existem raças, tampouco problemas raciais. Encaminhar aos psicólogos e assistentes sociais os estudantes que são problemáticos na escola, pois precisam ser tratados por possíveis problemas para serem passíveis de ter déficit de atenção. D. Estudar teorias e estudos referentes à diversidade cultural e pluralidade de diálogo dos alunos e comunidade, pois essas são situações diárias que devem fazer-se presentes em todas as disciplinas das classes escolares. E ensinar seus estudantes teorias sociológicas que tratam das diversas correntes da sociologia da educação. Qual dessas alternativas está mais ligada ao que a gente viu na unidade 4, sobre o papel do professor diante da diversidade, tá? Uma 15ª, que fala da violência simbólica, que é relacionada ao Bourdieu e Passeron, tá? Lembrando, pode aparecer essa questão como não pode, tá? A violência simbólica seria um recurso utilizado pela escola e servidores, no qual são favorecidos os grupos sociais dominantes, pois estes já chegariam à escola com hábitos, né, disposições duráveis e transponíveis, aceitos e reconhecidos pela educação formal. Como um exemplo de violência simbólica como um exemplo de situação simbólica sofrida por um estudante a partir da relação professor-aluno e instituição-aluno, poderíamos reconhecer que fortemente está presente na cultura escolar brasileira, o qual dessas perspectivas abaixo é um mecanismo de violência simbólica, tá? Que está presente na educação brasileira. O encaminhamento psicopedagógico, a cultura da reprovação escolar, o ciclo de formação humana, as salas de apoio e recursos ou o sistema de educação de jovens e adultos, tá? Unidade 3, na videoaula também fala um pouco. A burocratização dos mecanismos de ensino e aprendizagem tende a direcionar suas perspectivas, né? Marxista, escola novista, emancipatória, libertárias, liberais. Então, entre as unidades 2, 3 e 4, está falando dessas perspectivas, tá? Então, qual delas tem a ver com a burocratização dos mecanismos de ensino-aprendizagem? Então tá aqui, o artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida escolar, na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, organizações da sociedade civil e manifestações culturais. Assim sendo, é incorreto afirmar, né, com base no que diz esse artigo 1º da LDB e tudo que a gente viu na unidade 4. Movimentos políticos devem estar relacionados às interpretações de escola e sociedade, bem como os projetos de sociedade historicamente construídos. Letra B. Não cabe somente à escola o processo educativo. Letra C. A educação deve estar intrinsecamente relacionada ao mundo do trabalho. Letra D. Sendo uma instituição neutra, a escola estaria apartada dos conflitos da sociedade que ocorreriam no mundo lá fora, né? Até entre aspas.
E a letra E, a diversidade sociocultural é reconhecida e legitimada pela Lei de Diretrizes e Bases. Uma pergunta aqui que pode cair, né? Na tendência da pedagogia progressista, libertária, é incorreto afirmar. Então, em relação a essa perspectiva pedagógica progressista, unidade 2, unidade 3. Há um currículo pré-determinado, né, com conhecimentos específicos nas áreas de sociologia e cidadania. B. O papel da escola consiste na transformação da personalidade no sentido libertário da autogestão. C. A relação do professor-aluno não é diretiva, pois o professor é orientador e os alunos são livres. D. A aprendizagem se dá de modo informal via atividades de grupo. E a letra E. As matérias são colocadas, mas não exigidas obrigatoriamente. Isso daqui a gente tem que ver pedagogia progressista libertária. Lá na unidade 3 fala dessa particularmente, né? Nós temos essa pedagogia, nós temos essa pedagogia progressista, nós temos outras como a crítica social dos conteúdos, tá? Então, está falando especificamente da pedagogia progressista libertária. Tem uma questão possível, um ponto comum às teorias progressistas, né? A defesa da liberdade dos estudantes através dos estudos dos conteúdos importantes da ciência mundial, reconhecimento da tecnologia como fio norteador das práticas pedagógicas, questionamento do modelo político-econômico da sociedade e proposição de uma alternativa para a transformação social, né? Reconhecimento dos conflitos de classe e da impossibilidade de mudança, haja visto a disparidade das forças entre as classes. E a letra E, proposição de uma pedagogia que questione as regras da educação escolar científica e burguesa. Unidade 3, falando da pedagogia, das teorias progressistas. Uma das questões possíveis, podemos afirmar que a tendência liberal tecnicista, tá? Já está na unidade 2, transferiu para a escola o modelo de administração industrial baseado na produtividade e inspiração toyotista. Estabelece-se no Brasil com a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Não foi implementada no Brasil em decorrência do atraso tecnológico do país em relação aos países desenvolvidos. Foi considerada a melhor no sentido de promover o progresso social por dar ênfase ao desenvolvimento tecnológico. Com base nos princípios do Taylorismo, instaura um modelo de administração científica que direciona as escolas a formarem mão de obra para o trabalho nas indústrias. Essas são as alternativas possíveis do questionário, pessoal. Então, assim, vocês vão conseguir responder se vocês lerem, interpretarem e buscarem dentro das possibilidades das suas respostas, certo? Dê uma estudada, dê uma lida nele, retomem lá, vocês vão encontrar ele, gente, na discussão. Então, dentro da discussão realizada, dentro da unidade 1 a 4, algumas questões especificamente dentro de algumas unidades, algumas discussões com elementos que foram trabalhados um pouquinho em cada uma delas, vocês vão encontrar as respostas. Ok? Espero que a leitura dele e que o comentário tenha ajudado vocês, então, a conseguir entender um pouquinho melhor. Ok? Muito obrigado, tá? Qualquer coisa me chame na plataforma.